Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. É um prazer tê-las aqui essa noite. É o primeiro workshop que a gente faz aberto depois de alguns meses. E nós vamos abordar muitos aspectos da nossa inteligência espiritual nestes 3 dias. Você não pode perder. Então, para que você não perca, se inscreva, ative as notificações, esteja presente no nosso grupo. E aí você vai estar por dentro de tudo isso, tá? Vou começar hoje falando para que serve, né? Afinal de contas, nós temos muitas pessoas começando a inteligência espiritual, não sabem exatamente o que é, às vezes a pessoa até acredita que nós vamos baixar espíritos aqui, não é o caso. Nós estamos falando sobre a inteligência essencial, aquela que dá governo, aquela que aumenta o poder da nossa mente racional, aumenta o poder da nossa mente emocional, faz com que a gente encontre aquilo que todo ser humano quer encontrar, a fonte das virtudes, do poder interno, da autorreferência, é também a inteligência que traz para nós uma coisa chamada independência de campo. Nós conseguimos não estarmos subordinados, presos em grilhões mentais, que é o grande mal de toda a nossa geração. Nós estamos sofrendo muito fortemente por prisões mentais e não sabemos como nos desvencilhar dos problemas que essas prisões mentais causam. E quais são os problemas que essas prisões mentais causam, pessoal? Desvaneios, sofrimento, medo, ansiedade, angústia. Nós estamos a todo momento presos dentro desses universos internos e a inteligência espiritual, uma inteligência que está em você, que está em mim, que está em nós. Nós só precisamos recuperá-la, nós só precisamos trazer de volta, reaprender a utilizar ela. Nós não podemos ensinar a inteligência espiritual, olha que engraçado. Ela é tão nossa que ela não pode ser ensinada, ela não pode ser compreendida no campo racional. Eu só posso fazer com que você desenvolva ela, você é que vai desenvolver, não sou eu. Não é através de conhecimento, então nós não precisamos ficar aqui muito tempo falando sobre inteligência espiritual. Bastam alguns treinamentos, tá? Às vezes as pessoas querem resultados muito rápidos, as pessoas querem modificar todas as suas crenças, querem curar todo o seu emocional, querem curar todo o seu campo cognitivo, querem sair das prisões mentais da noite para o dia, num passe de mágica. Pessoal, não existe nada neste mundo que aconteça assim. Eu vejo aqui muitas pessoas dizendo assim, olha, eu vou fazer aqui, vou dar um estralo, vou encostar em você, vou gritar um pá, um reset, enfim, qualquer coisa, e vou tirar de você todos os bloqueios, todas as travas, e a sua vida vai mudar da noite para o dia. Não é assim que acontece. A gente precisa se desenvolver. Tudo no mundo é conquistado com mérito, com esforço, com dedicação. E a mente QS é algo que a gente pode conquistar com esforço e com dedicação e que vale a pena. Porque nós já usamos ela. Pasmem, você já usou ela em algum momento da sua vida. Faz uso dela, senão você já estaria morto, já estaria morta. Nós não conseguimos sobreviver. Nosso psicológico não consegue sobreviver, a nossa emoção não consegue estar 100%. A gente não conseguiria estarmos pensando, raciocinando se não fosse a mente que é essa. Ela está em nós. O problema é que nós não colocamos ela em primeiro lugar, nós deixamos ela encoberta pelas nossas crenças, pelas nossas limitações. Então vamos lá. Para que serve então? Perder limites, bloqueios, medo, ansiedade, termos uma vida muito mais leve, encontrarmos o propósito. Nós vamos acabar com todos os males da nossa vida se nós conseguirmos viver pela mente QS. Nós conseguimos modificar crenças limitantes. Sabe aquelas crenças que todo mundo diz, se você perder essa crença para ficar rico, se você perder essa crença para relacionamento, se você perder essa crença, você vai ter mais saúde. Então, tudo isso acontece através da mente QS. E aí eu vou iniciar aqui o workshop de hoje falando sobre como ela surgiu, como cientificamente ela apareceu. Nos anos 2000, houve o agrupamento. Nós reunimos, através dos estudos de Dana Zohar, vários conhecimentos que estavam distribuídos no mundo inteiro. Esses conhecimentos eram relativos
à neurociência, relativos à psicologia, relativos à física e relativos a religiões. Religiões no mundo inteiro. Precisávamos unir este mundo todo. E isso foi feito por um olhar da psicóloga Dana Zohar e de Ian Marshall. Tá bom? Então, a partir desses estudos, nós podemos, com base científica, tá, falar sobre a inteligência espiritual. Então, antes nós achávamos que poderíamos ser pessoas melhores, ser pessoas mais felizes, sermos pessoas mais livres através do desenvolvimento da nossa inteligência lógica. Se nós pudéssemos desenvolver a nossa inteligência lógica a ponto de ter um QI muito elevado, nós seríamos felizes, nós seríamos realizados, nós seríamos completos. Então, estudos no mundo inteiro começaram a levar em consideração o fator QI. Inclusive, as nossas escolas hoje, elas dão muita ênfase ao conhecimento adquirido e ao desenvolvimento desse conhecimento no plano lógico. Perfeito? Mas, na década de 90, estudos sobre múltiplas inteligências deram para nós uma nova diretriz. Que pessoas que desenvolviam a sua inteligência emocional eram muito mais capazes de realizar, eram muito mais capazes de se desenvolver, eram pessoas com muito mais liberdade, eram pessoas que faziam e aconteciam de maneira muito mais plena, de maneira muito mais livre. Então, começou-se a desenvolver, e até hoje nós desenvolvemos, processos de libertação da mente através da inteligência emocional. Desenvolvendo a inteligência emocional, então nós seríamos muito mais felizes. Mas mesmo as pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal conseguem perceber que a máxima não estava ali. Os próprios cientistas, analisando as pessoas que performavam bem nas suas competências emocionais, começaram a perceber um grande problema. Muitas pessoas com vazio existencial, muitas pessoas com falta do propósito interno, pessoas que andavam com muito medo, embora caminhassem bem no desenvolvimento emocional. Embora a sua inteligência emocional, que é a capacidade que a pessoa tem de trazer todo o conhecimento adquirido para as suas experiências com o mundo, elas conseguiam fazer isso bem, mas não tinham uma completude, não tinham uma liberdade interna. Estavam sempre presas, estavam sempre presos. Isso a gente consegue ver no meio artístico. Isso a gente consegue ver com muito mais propriedade, né? Porque está na boca do povo. As pessoas com inteligência emocional, que embora tenham inteligência emocional, ainda são escravas de comportamentos antigos, são escravos ou são escravas de ambientes, de meios, e isso está difundido na internet. Nós conseguimos ver a todo momento pessoas falando sobre termos a vida de uma outra pessoa. E isso está adoecendo essa geração. Todos nós estamos de alguma forma doentes pela comparação. Se você tiver a minha vida, se você tiver a vida de um outro, se você tiver o status, se você tiver o bem, se você tiver a vida de uma outra pessoa, você estará completo, você estará cheio. Então as pessoas começam a procurar isso, principalmente com o advento da internet, é muita informação. Então o que aconteceu com a gente? Nós enchemos o campo cognitivo, nós enchemos também o nosso campo emocional e nós ficamos presos agora de um núcleo onde, para eu ser feliz, para eu ser completo, eu dependo de um meio, eu dependo de uma pessoa, eu dependo de que coisas, de que condições aconteçam. E se essas condições não acontecerem, ou se essas condições piorarem, eu começo a sofrer. E o sofrimento vira, então, um ciclo vicioso dentro de mim. Não importando as condições externas, sempre eu estarei insatisfeito, infeliz, sempre eu estarei desmotivado. Então, a psicologia evoluiu o seu conhecimento. Eu estou dizendo a psicologia porque eu parto do estudo de Dana Zohar, de que nós precisávamos encontrar a terceira inteligência. E descobriu-se que não é só mais uma inteligência, mas é a maior das nossas inteligências. A inteligência de centro, a inteligência que equilibra a sua razão e equilibra a sua emoção. O que isso significa? Pensar melhor, ter domínio sobre seus pensamentos e ter domínio sobre o que você sente. Quer ser feliz, independente das condições?
emoção no controle seu. Quer pensar coisas boas para que você possa produzir resultados melhores? Excelente, excelente, excelente. Inteligência espiritual. Deu-se então o nome de QS. Mas como que chegou-se então a essa inteligência? Como que nós descobrimos? Como que nós percebemos ela? Nós conseguíamos monitorar as atividades cerebrais. Isso através da neurociência, isso através dos estudos do nosso cérebro. Então nós conseguimos perceber as atividades neurais. Entretanto, com o desenvolvimento tecnológico, nós podemos aumentar a forma de vermos isso. Se antes nós víamos apenas as oscilações que aconteciam no nosso córtex pré-frontal, que significa a parte lógica nossa, se antes nós conseguíamos ver toda a movimentação pesada do nosso cérebro, nós desprezávamos, por falta de tecnologia, ou por uma tecnologia muito obsoleta, aquilo que acontecia de forma muito mais leve, de impulsos muito mais leves dentro do nosso cérebro. E que impulsos são esses? Bom, os cientistas começaram a fazer estudos sobre a espiritualidade das pessoas. Se as pessoas dizem se sentirem bem, se as pessoas dizem que estão tendo uma transformação de vida através da religião, não todas, mas muitas, então eu preciso saber que tipo de atividade dentro do cérebro produz esse tipo de sensação. Eu preciso perceber, eu preciso entender qual é o tipo de atividade que desenvolve essa sensação transformadora de vida. Então, começaram a notar atividades muito específicas em uma região chamada de lobo temporal. O que é o lobo temporal? Nós temos partes do nosso cérebro e as partes laterais, na altura das nossas têmporas, é chamada de lobo temporal. Há muito tempo nós conhecíamos as atividades dos lobos temporais como um filtro. Então, imagine que a sua mente ela tenha que fazer filtragem de tudo que entra a todo momento. Saber o que vai desprezar e o que não vai desprezar, fazer o equilíbrio disso. Então, nós sabíamos já que os lobos temporais desempenhavam este importante papel. Nós temos doenças muito graves que advêm da ativação excessiva deste ponto. Então, neste ponto do nosso cérebro, nós começamos a notar algumas doenças e também nós começamos a notar, com o avanço da tecnologia, a maior das inteligências. De alguma forma, este núcleo, na altura das nossas têmporas, está em desenvolvimento, trazendo para nós a capacidade de governo interior, ou até mesmo, quando nós não governamos, trazendo loucuras, loucura incipiente, loucura que está à beira de acontecer. E aí foram notadas algumas doenças, as doenças relacionadas à esquizofrenia, por exemplo. Pessoas que percebem outros seres, outras pessoas falando com elas, pessoas que se comunicam com outros seres como se fossem reais, mas que são imaginários. Pessoas que ouvem as suas vozes na cabeça e que essas vozes são tão reais que elas começam a fazer loucuras. Então, a atividade excessiva e desorganizada dos lobos temporais estava envolvida nesse tipo de doença. Doenças muito graves, doenças muito sérias. E também estavam presentes em casos extremos onde a pessoa perdia o controle do próprio corpo. Então, quando a nossa mente entra em convulsão, nós temos uma atividade excessiva neste campo chamado de lobo temporal. E é necessário que você compreenda neste workshop para que a gente possa avançar e compreender realmente o que interessa aqui para nós. Que é modificarmos os nossos padrões de comportamentos, termos maior felicidade e podermos estar muito mais organizados naquilo que nós podemos alcançar no mundo através de ações organizadas, de pensamentos organizados, libertando as nossas emoções, libertando os nossos pensamentos
e agindo conforme uma mente que é aquilo que nós podemos chamar de centelha divina, mente divina, essência, absolutamente tudo isso. Então, se de um lado eu tenho atividades transformadoras de vida, de outro lado eu tenho problemas muito sérios. Quais são as diferenças entre essas situações? Qual é a diferença entre um louco, uma pessoa que está com uma loucura incipiente, e uma pessoa que está de forma sadia, organizando o seu mundo interior? Então, nós precisamos estudar isso. E ao estudarmos, nós descobrimos oscilações muito específicas de pensamentos que vêm daquela estrutura transformadora de vida, realizadora, que dá para nós uma comunicação com o centro de quem nós somos, com essa centelha divina. Uma oscilação chamada de oscilação neural de 40 Hz. A partir dos estudos dessas oscilações, então nós podemos responder algumas perguntas. Algumas perguntas foram realizadas para muitas pesquisas envolvendo este ponto de Deus. E as perguntas eram para saber se todas as pessoas que invocavam o nome de Deus, cada um conforme as suas crenças, então Deus para nós, Alá para o muçulmano, eterno para o judeu, enfim, cada um conforme as suas crenças. Se este ponto transformador de vida era ativado dentro dessa oscilação neural. E a resposta foi sim. Toda vez que nós ativamos este ponto dentro de nós, tanto através de orações quanto através de meditação, quando nós acionamos o divino, nós então temos uma oscilação neural positiva, transformadora de vida, nestes lobos temporais. E a pergunta que os cientistas então fizeram é: nós podemos então, de alguma forma, em laboratório criar isso? Bom, se uma pessoa cega pode enxergar, ou ter pelo menos uma sensação, uma experiência semelhante a enxergar, quando tem os seus nervos ópticos estimulados, será que se eu estimular esses lobos temporais, essa parte do meu cérebro, eu vou ter experiências espirituais? E ao fazer isso, através de um estimulador transcraniano, nós obtivemos êxitos. Olha que legal. Nós conseguimos ter êxito, nós conseguimos estímulos cerebrais que eram muito semelhantes àqueles experimentados por pessoas que falavam o nome de Deus, que faziam suas orações, que meditavam. E também que desenvolviam a sua inteligência maior, inteligência capaz de coordenar o seu campo cognitivo e o seu campo emocional. Então, a partir dessas oscilações, que eram oscilações positivas, oscilações que davam para nós uma sensação de bem-estar, é que se desenvolveu e ainda está se desenvolvendo todos os estudos a respeito da inteligência espiritual, que nós já podemos começar a desenvolver hoje. Neste workshop nós começaremos a falar sobre eles. Um tipo de pessoa, um grupo de pessoas muito específicos conseguem desenvolver essa inteligência espiritual, que são as pessoas esquizoides. Pessoas esquizoides não são pessoas esquisitas não, tá? Mas são pessoas que estão no grupo onde Einstein, onde artistas, filósofos, onde também pensadores do mundo inteiro estão quando desenvolvem as suas artes, quando expressam os seus propósitos, quando fazem aquilo que vem fazer ao mundo. Então essas pessoas elas costumam ter uma atividade positiva muito grande dentro do seu universo interno, de forma a desenvolver a sua inteligência espiritual, a sua inteligência essencial, aquela que flui do centro de nós. Então, para que nós possamos então agora, uma vez justificado todo o estudo sobre inteligência espiritual, nós vamos entender o que é ela. Nós vamos, ao longo desses 3 dias, perceber o que acontece com a gente. Nós temos o domínio sobre os nossos pensamentos e nós temos também o domínio sobre as nossas emoções. O domínio sobre as nossas emoções, sobre a tristeza, sobre a felicidade, sobre a raiva, sobre a ira, é um domínio que todos nós já experimentamos em algum momento. Em algum momento, todos nós, especialmente diante de uma raiva, diante de um medo, diante de uma situação extrema, nós experimentamos o domínio sobre os nossos
sentimentos, para que eles não nos dominem, né? Uma vez que eu domine uma emoção, eu evito males na minha vida. Se eu dominar a raiva, eu vou dominar o problema advindo de eu agir por raiva. Da mesma forma, eu tenho os meus pensamentos que fazem isso, e quando os meus pensamentos são falhos? E quando os meus pensamentos estão produzindo emoções a todo momento, eu não consigo governar eles. Então eu preciso da minha inteligência maior. Então eu preciso da minha inteligência espiritual. Então eu preciso desenvolver isso aqui. Como que eu faço, Clérison? É simples, simples, simples. Mas embora pareça simples, representa para nós talvez uma das coisas mais difíceis que nós podemos experimentar em termos de mudança. Por quê? Porque há séculos, há muito tempo, que religiosos e que filósofos vêm falando sobre isso e nós até hoje ainda não conseguimos fazer. Agora vai ficar muito mais fácil. Mas a verdade é que nós vemos o mundo triste, nós vemos o mundo sem sabor, nós vemos o mundo com as suas limitações, porque nós vemos através do nosso condicionamento mental. Ou seja, a gente vê o mundo através daquilo que nós nos tornamos, através dos ensinamentos que vieram para nós. E nós temos, através da inteligência espiritual, a possibilidade de ver o mundo de uma maneira muito, muito diferente. Fora do nosso condicionamento mental, fora daquilo que nós aprendemos, fora dos traumas, fora dos bloqueios, fora das limitações. Nós podemos, inclusive, aumentar muito o potencial de pensamento e de sentimento que nós temos. Então, como que nós fazemos isso? Você aí na sua casa e eu aqui, nós podemos agora mesmo observar os nossos pensamentos. Por quê? Porque nós temos o pensador e nós temos o pensamento. Nós temos o pensador e nós temos o pensamento. Quando o pensamento te governa, você consegue observar os seus pensamentos, você consegue questionar os seus pensamentos. Você consegue até dialogar com os seus pensamentos. Nós fazemos isso muito através de um sistema chamado memória de trabalho. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas nós questionamos a todo tempo o nosso interior, nós nos comunicamos internamente. E essa comunicação interna ela é feita pelo complexo racional, pelo complexo emocional e racional, pelo próprio condicionamento mental que nós temos. Mas nós temos aquele que vigia o pensamento. Então, quando nós, de alguma forma, respiramos e caímos no presente, nós ficamos instantes ali e então somos dominados novamente por algum tipo de pensamento ou necessidade de fazer algo. Este espaço de atenção plena é aquele que observa os seus pensamentos. Você, agora mesmo, eu aqui mesmo, consigo parar e observar os meus pensamentos. E quando eu faço isso, eu ativo a origem da minha consciência. Eu ativo o centro, eu ativo a origem. Eu ativo este ponto dentro do meu cérebro que está relacionado também às orações e às meditações. E como que eu faço então para manter ele ativado o tempo inteiro? Como que eu faço para ter a felicidade, a plenitude? Pessoal, não existe um mistério para algo que esteja dentro de você. Não existe um mistério para algo que esteja dentro de mim. Toda dificuldade vem de nós não conseguirmos vencer por falta de autoconhecimento. Não por falta de conhecimento, mas por falta de autoconhecimento, por falta de observar-se, por falta de analisar-se, por falta de questionar-se, de duvidar das suas próprias crenças, dos seus próprios pensamentos, das suas próprias emoções. Quando nós acreditamos nisso tudo, nós somos os nossos pensamentos, nós somos as nossas emoções. E ao sermos, nós nos identificamos com isso. Mas existe um campo muito maior, um campo muito mais infinito dentro de nós. Então, a origem, o cerne do problema é nós termos criado uma identidade com os nossos padrões mentais. É termos criado uma identidade com os nossos pensamentos. É termos criado
uma identidade com aquilo que traz o sofrimento para nós. E aí eu vou desenhar aqui para vocês para que a gente possa compreender melhor e amanhã estarmos juntos aqui, entendendo algumas passagens importantíssimas sobre essa consciência que foram ditas pelo próprio Cristo. Pelo menos nós interpretaremos da forma científica e da forma que nós podemos enriquecer o nosso entendimento sobre inteligência espiritual. Quando você pensa, o seu pensamento, ele não é algo em si. O seu pensamento, ele não surge em você à toa, ele não surge do nada. O seu pensamento não está aí em você por acaso. Ele está aí porque você guardou memórias, porque você guardou aprendizados, porque você aprendeu, e por ter aprendido, essas memórias ficaram em você e agora estão lá no seu inconsciente. E pasme, cerca de 15 segundos antes de você pensar qualquer coisa, de eu pensar qualquer coisa, o meu próprio inconsciente já determinou aquele pensamento. Então nós estamos muito sujeitos aos nossos padrões antigos, de forma que tudo que pensamos vem do nosso inconsciente. Então vamos desenhar aqui para que você possa compreender. O seu pensamento, ele não é algo independente. Quando você pensa porque é uma informação lá no seu inconsciente. Então, lá no seu inconsciente, há uma informação, e essa informação vai fazer com que você pense. Vamos dizer que este pensamento seja um pensamento de ir à academia. Você decidiu agora ir para a academia. Por algum motivo você resolveu ir para a academia. Você falou, nossa, eu vou agora na academia. Quem pensou foi o seu padrão. Existe uma informação, então, lá no seu inconsciente que diz que você tem que ir para a academia. Então, aqui no seu inconsciente existe um padrão, e este padrão diz, às 18 horas, ir para a academia. Você, do nada, de repente, às 18 horas, então 18 horas, você resolveu pensar em ir para a academia. Você foi para a academia exatamente às 18 horas, porque surgiu um pensamento para você fazer isso. Este pensamento surgiu alguns segundos antes, no seu inconsciente. Portanto, os seus pensamentos são frutos. Quando você pensou em ir para a academia, você teve um sentimento. E o sentimento é positivo ou negativo. Se foi positivo, você acabou indo, você acabou obedecendo os seus pensamentos. Se foi negativo, você não foi. Então, surge aqui uma decisão de sim ou de não, às 18 horas. Você sabe que tem que ir, porque já existe uma informação do seu inconsciente, mas o não começa a surgir na sua mente também. Ele diz assim, e aí, será que eu vou? Será que eu não vou? Tá frio? Você começa a fazer análises, perguntas, você começa a questionar o seu próprio pensamento. Este questionar o próprio pensamento é a mente conversando com ela mesma. As suas convicções começam a fazer análises externas, análises internas, para ver se você vai ou não vai. Então você, de alguma forma, não parou de pensar, você ainda está pensando. Quando você, então, decide ir para a academia, você fala, cara, agora eu vou para a academia, decidi ir para a academia, você produz uma emoção e essa emoção vai fazer com que você vá à academia. Então, neste ponto aqui, você produz uma emoção, e essa emoção vai fazer com que você vá à academia. Você vai cumprir a academia. Então, todo pensamento ele tem que gerar uma emoção e essa emoção vai gerar uma ação. Ontem, eu falei aqui nos meus stories sobre o quadrante de T. Harv Eker. O que é o quadrante de T. Harv Eker? T. Harv Eker é um grande escritor que escreveu um livro sobre produção de pensamentos para enriquecimento. Aquilo que todo mundo quer, né? Todo mundo quer enriquecer. O livro chama Os Segredos da Mente Milionária. E ele dividiu para nós o mundo interno em 3. E ele chamou de mundo espiritual, mundo mental e mundo emocional. E ele diz, se nós quisermos produzir
produzir pensamentos bons que gerem as nossas ações e que façam nós termos resultados diferentes, nós precisamos pensar como os ricos. Mas para pensarmos como os ricos, nós precisamos entender este universo interno. Nós precisamos entender que nós precisamos estar conectados à vida, entendermos que somos participantes dela, de que nós, não é pelo fato de sermos humanos que estamos separados da vida, que nós estamos separados da vida do universo, nós estamos vivenciando o próprio universo, nós estamos conectados à mente do universo. Então, quando T. Harv Eker fala isso, ele diz, em outras palavras, que nós precisamos estar com a mente espiritual bem desenvolvida. Então, o quadrante de T. Harv Eker, vou desenhar aqui para você, é o quadrante de nós entendermos como que os nossos resultados no mundo acontecem. Eles acontecem através de um quadrante que ele chamou de mundo espiritual, mundo emocional, mundo mental e mundo físico. Uma vez que eu esteja com este universo equilibrado, então eu produzirei pensamentos, meus pensamentos produzirão ações, desculpem, os meus pensamentos produzirão sentimentos, os meus sentimentos gerarão ações e essas ações vão gerar resultados, que no caso do livro dele é sobre inteligência financeira, eu vou ganhar mais dinheiro. Mas acontece que todo o meu pensamento, segundo T. Harv Eker, não surge do nada. Ele é fruto de ensinamentos passados que ele chama de crenças. Acontece que nós pensamos, sentimos e agimos com base nas nossas crenças que são inconscientes, nós não temos noção delas, nós não percebemos elas. Por quê? Porque elas são a origem, elas são o cerne dos nossos pensamentos. É a partir dali que nós começamos a pensar, é a partir dali que nós começamos a agir, é a partir dali que nós começamos a sentir, é a partir dali que nós começamos a fazer, é a partir dali que nós começamos a ter resultados, a partir das crenças. E como que essas crenças surgiram? Vamos voltar lá para o que T. Harv Eker nos disse. Perceba, ele está falando no livro dele sobre dinheiro, não tem nada a ver com inteligência espiritual, mas nós vamos entender este universo espiritual que é o maior que nós temos. O que ele diz então é que experiências passadas, tudo que eu percebi no mundo, absolutamente tudo que eu percebi no mundo, ele foi interpretado pela minha mente. Então eu observei algo, um comportamento do meu pai, um comportamento da minha mãe, um comportamento da sociedade, comportamento dos professores, comportamento dos amigos. Eu, por repetição e por emoção, comecei a trazer este conhecimento para uma caixa dentro de mim. Embora eu não lembre mais, porque ela está dentro do meu inconsciente, eu vou pintar aqui o inconsciente de uma cor laranja para a gente ter uma clareza. Então, embora essas informações estejam no meu inconsciente, é a partir dali que eu produzo os meus pensamentos. Então, absolutamente todos os meus pensamentos vêm das minhas crenças enraizadas. Isso não depende o seu cérebro, a sua mente não funciona assim. Hoje, para pensar sobre dinheiro, eu vou procurar nas crenças, mas para pensar sobre relacionamentos, eu vou procurar em outro lugar. Não, absolutamente tudo que você pensa leva em consideração. Acontece nessa ordem. Nós não podemos ignorar o fato de que absolutamente tudo o que nós pensamos acontece nessa ordem. Então, essa caixa que as pessoas chamam de caixa de crenças, tá? Que são aquilo que nós aprendemos, as experiências que nós tivemos, que produziram as crenças, tudo isso aqui está no seu inconsciente. Essa parte laranja aqui é o seu inconsciente. Bom, então agora eu já sei que eu não sou os meus pensamentos. Agora eu já sei que eu tenho um universo anterior que produz eles. E agora eu também sei que as minhas emoções, aquilo que eu sinto, é subordinado aos meus pensamentos. Portanto, eu consigo modificar as minhas emoções, modificando os meus pensamentos.
Perceba? Então agora eu sei que eu não sou os meus pensamentos. Por quê? Porque eu tenho um inconsciente. E este inconsciente é que produz os meus pensamentos. Beleza. Mas se eu só penso depois do meu inconsciente, como é que eu faço para dominar ele? Como é que eu faço para ser quem eu sou? Bom, eu preciso, como o T. Harv Eker disse, entender que eu tenho uma inteligência chamada de inteligência espiritual. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que este campo aqui é o campo simbólico, onde tudo acontece. Neste campo simbólico, nós temos crenças fortemente enraizadas com relação a tudo. Nós simbolizamos tudo, nós julgamos tudo conforme o nosso próprio padrão anterior recebido do mundo. Absolutamente tudo que nós criamos, absolutamente tudo que nós fazemos, absolutamente tudo que nós fazemos vem de um inconsciente, de informações que nós absorvemos do mundo e que nós não temos mais controle porque elas são anteriores aos nossos pensamentos. Tudo que eu sinto, às vezes você sente uma negatividade, às vezes você sente uma tristeza profunda, às vezes você sente um medo, às vezes você sente uma angústia, às vezes você sente uma ansiedade de pensamentos que não param de acontecer porque você desconhece este eu mais profundo. Porque você desconhece esse eu que sempre está presente, mas que é ignorado pela sua mente. E por que ele é ignorado pela sua mente? Porque a nossa mente ela funciona através de algumas estruturas, amanhã a gente vai entender isso. Mas basicamente o que eu preciso entender aqui hoje, para nós completarmos, é que todos os seus pensamentos, tá? Todos os seus pensamentos, vou pintar aqui novamente para você, todos os seus pensamentos, estou aqui, todos os seus pensamentos vêm de uma caixa de crenças que você tem instalada em você. E essa caixa de crenças são frutos de experiências que você observou na sua infância e que foram para este interior. Este interior não analisa se aquilo é bom ou ruim. Este interior, essa caixa de crenças aqui, ela só repete, ela só diz assim, eu observei isso, agora eu vou me conduzir dessa maneira. Ela não questiona, essa caixa de crenças, ela só repete padrão. Então, quando nós estamos sofrendo, muitas vezes nós estamos repetindo um padrão que a nossa mente inconsciente absorveu lá na nossa infância. Ou quando a nossa mente inconsciente passou por um lar cheio de traumas, cheio de travas, cheio de bloqueios, quando você vivenciou a falta de amor dos seus pais, quando você teve algum problema grave, ou quando você viu o comportamento das pessoas sempre procurando felicidade em relacionamentos, em situações externas, você agora começa a fazer isso de forma descompensada, porque o seu padrão, que não está no seu campo racional, está mandando essas informações a todo momento para você. E lembre-se que absolutamente tudo que você pensa é o que produz aquilo que você chama de sentimentos. Então, eu quero ser feliz, eu quero ser próspero. O que é prosperidade? Prosperidade não é um sentimento que extrapola as minhas condições? Ah, não, Clérison, prosperidade é só dinheiro. Não, prosperidade é aquilo que produz o dinheiro. Eu preciso ser próspero antes de mais nada. Eu posso nascer no pior lugar do mundo, mas se dentro de mim eu não perder a minha essência, se eu não perder a prosperidade interior, então eu vou conseguir modificar os meus padrões mentais, e modificando os meus padrões mentais eu vou poder conseguir conquistar tudo que eu sempre desejei. Eu vou conseguir ter uma vida boa, eu vou conseguir ter uma vida diferente daquela que eu recebi no mundo. Então está comigo a chave de mudança, a não ser que eu comece a repetir estes padrões aprendidos lá no passado. A não ser que eu esteja escravo do meu condicionamento mental. A não ser que eu não me conheça suficientemente bem para governar aquilo que eu sinto. Outra questão levantada pela inteligência espiritual é: será que a quantidade de depressão, será que a quantidade de angústia, será que a quantidade de sofrimentos estão relacionados à falta deste centro? E a resposta é sim. Uma vez que eu tenha o preenchimento deste núcleo, deste centro, eu começo a curar as feridas e eu deixo de existir, deixo de experimentar a fragmentação.
A fragmentação. Pessoal, quando estamos vivenciando a fragmentação, estamos experimentando a pior coisa que um ser humano pode experimentar. A doença existencial é uma das piores dores que nós podemos experimentar. E o que é o vazio existencial? É a vontade de nós fugirmos do nosso corpo, de nós abandonarmos ele, de nós abandonarmos porque este padrão se acomodou de forma tão dolorida que nós agora queremos só fugir dele, nós queremos sair dele. Nós queremos sair. Por quê? Porque estes sentimentos aqui, agora, eles dominam a minha vida. Esses sentimentos aqui dominam a minha vida. E por que eles dominam a minha vida? Eu vou desenhar aqui para você. Porque este campo aqui, chamado de sentimento e pensamento, ele é a construção de um eu que as pessoas chamam de falso eu. Por quê? Porque ele está a todo momento pedindo validação. Afinal de contas, a referência dele é o mundo externo. A referência deste eu é o mundo externo. Se as coisas não acontecerem fora de mim, então eu não tenho motivo para estar feliz. E como eu não tenho motivo para estar feliz, eu vou ser sempre uma pessoa negativa, sempre uma pessoa triste, sempre uma pessoa ríspida, sempre achando que eu estou sendo enganado, sempre achando que as pessoas estão querendo tirar proveito de mim, ou eu vou estar sempre disputando com as pessoas, vou estar sempre negativo, produzindo mais negatividade. A inteligência espiritual dá para nós a possibilidade de nós quebrarmos essa caixa e vivermos em um campo acima disso aqui. Então, se os meus pensamentos, seja a caixa, o padrão emocional, o padrão de sentimento que eu tenho é negativo, basta eu governar aquilo que produz a caixa. Basta eu governar aquilo que produz o sentimento. Basta eu governar aquilo que produz a negatividade em mim. Mas eu tenho que fazer isso através de uma inteligência extremamente sensível. Extremamente sensível. Que é a inteligência espiritual. Por que sensível? Porque ela é o centro, ela é a origem de tudo o que eu tenho dentro de mim. Portanto, ela é a origem de absolutamente tudo também que eu vou produzir no mundo. É a partir dessa inteligência que eu curo, que eu restabeleço o meu problema emocional, que eu restabeleço o meu problema de ordem mental. É a partir dessa inteligência, mas lembra que no começo da aula de hoje nós falamos que também é através dela que doenças graves surgem. Vou desenhar aqui para vocês para que a gente encerre a aula de hoje. Mas o que acontece? Nós temos esquizofrenia, nós temos psicopatias e nós temos problemas muito sérios de pessoas que, desgovernadas deste centro, começam a produzir loucuras, desvaneios, acabam com suas famílias, acabam com as suas vidas, por acionar este ponto e tentar buscar referências no campo do inconsciente. Nós vamos falar agora um pouco sobre isso e vamos dar continuidade amanhã. Quando nós pensamos no nosso cérebro, nós pensamos nele como uma grande massa. Então, este aqui seria o meu cérebro. Mas ele possui várias partes. Imagine que esse aqui seja um cérebro cortado. E este azul aqui seja a parte externa, porque como ele está cortado, seria a parte do outro lado, tá bom? Vou desenhar aqui em outro desenho aqui para ficar mais claro. Imagine o seu cérebro. Então, essa é a parte cortada e essa aqui é a parte não cortada, a parte inteira do seu cérebro. Você tem uma parte aqui chamada de lobo temporal. Os cientistas chamaram este ponto de ponto de Deus. Por quê? Porque através das ativações deste ponto nós produzimos a inteligência espiritual. Então, este campo aqui, vermelho, no gráfico de cima, que eu vou pintar o interior dele de amarelo, esse amarelo e vermelho aqui, é o responsável pelas suas emoções. Então, disso aqui
vêm as suas emoções. Dessa massa cinzenta aqui vem todo o raciocínio seu, toda a parte cognitiva, todo o seu campo lógico, tá ok? E para que nós possamos entender aqui, você tem um terceiro campo, este campo aqui, tá? Ou este aqui, que são os lobos temporais. Este senhorzinho aqui, chamado de ponto de Deus, ele faz o equilíbrio, ele faz a produção de energia mais pura que você tem dentro de você. Quando você pensa, você usa a matéria-prima produzida pelos seus lobos temporais. Quando você pensa, quando você sente, você faz isso através de uma energia. Os seus pensamentos são energias que rodam dentro de você. As suas emoções são energias que rodam dentro de você. E estes pensamentos, essas emoções, que são energias, vêm de uma energia original. Então, nós temos a nossa pele. A nossa pele é um conjunto de células. E essas células regeneram se eu tiver algum problema na minha pele. E elas também substituem as peles mortas. A todo momento, eu vou substituindo peles antigas por pele nova. De forma imperceptível, a cada 11 meses, nós temos todo o nosso organismo vivo substituído. Por que isso acontece? Porque se nós acumulássemos tecido velho, nós morreríamos por alguma doença, por intoxicação dessas doenças. Assim também, o nosso campo emocional e mental possui uma origem, possui uma matéria-prima. Se a sua pele tem uma matéria-prima chamada célula, o seu campo de inteligência, que é a energia, também tem uma matéria-prima, que são as oscilações neurais de 40 Hz que eu falei no começo da aula. Então, nós temos oscilações neurais dentro de nós que traz para nós a possibilidade de curarmos as feridas emocionais, de curarmos, de substituirmos células velhas, emoções velhas. Então, cura nosso campo interior e dá para nós a capacidade de mudar. Afinal de contas, quando nós queremos mudar algo, nós precisamos tirar uma coisa velha e colocar uma coisa nova. Se você quer mudar a sua cozinha, você precisa tirar tudo que está lá de velho, vai ficar um buraco e depois você vai encaixar coisas novas. Então, para que eu possa colocar emoções novas, para que eu possa colocar pensamentos novos, eu preciso de uma matéria-prima. Como que eu vou arrancar isso tudo e colocar uma matéria-prima nova? É através do QS, é através da inteligência espiritual. É através deste núcleo que eu tenho dentro de mim. E para que a gente possa ter a inteligência da completude, a inteligência do propósito, a gente precisa compreender que absolutamente tudo que nós pensamos vem de um inconsciente, de uma caixa de condicionamentos mentais antigos que eu não tenho acesso de forma consciente mais, porque já virou uma árvore que produz os meus pensamentos, portanto eu não tenho mais acesso. Antes que eu pense, este inconsciente já entra em ação para produzir meu pensamento. Mas eu tenho a origem, eu sou dono da origem, eu posso governar a origem, o centro, antes de que ele se aloje em um destes condicionamentos. Muita gente fala sobre mudar hábitos. Se eu mudar os meus hábitos, eu vou ficar rico. Se eu mudar os meus hábitos, eu vou ser mais produtivo. Se eu mudar os meus hábitos, eu vou acabar com a procrastinação. Você não vai acabar com os seus hábitos se você não entender que eles são produtos dessa caixa de crenças. E que para você mudar os seus hábitos, você precisa estar num estágio anterior de onde eles são formados. Vamos lá, vamos falar sobre os hábitos aqui e encerrar a aula de hoje. Se os seus pensamentos produzem as suas ações e eles vêm de um inconsciente, tudo aquilo que você chama de hábito, ele está aqui no campo do pensamento. Por quê? Porque quando você fala hábito, você está falando de ação. E absolutamente todas as suas ações, ou todos os seus hábitos, são produtos já de pensamentos. E os pensamentos são produtos do inconsciente. E o inconsciente é produto do QS, da inteligência espiritual. Então, eu posso movimentar-me para cá.
Eu posso desenvolver minha inteligência a partir daqui. Eu preciso estar aqui. Porque eu estando aqui, eu governo absolutamente tudo. Eu acabo com procrastinação, eu acabo com medo, eu acabo com angústia, eu acabo com vazio existencial, eu acabo com problemas interiores, eu acabo com absolutamente tudo, porque afinal de contas agora eu tenho a matéria-prima de todo o meu mundo interior, de toda a minha inteligência, eu consigo ser feliz, eu consigo modificar os meus pensamentos, eu consigo sair das prisões mentais, eu consigo sair da procrastinação, eu consigo sair de absolutamente tudo. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Se você é dono da marcenaria, você pode trocar de móveis na sua casa a hora que você bem entender. Você não é mais escravo dos seus móveis, basta você colocá-los numa caçamba, jogar fora e colocar móveis novos. Assim também, quando nós podemos governar a partir deste centro, a partir da nossa inteligência maior, nós podemos trocar todos os nossos pensamentos. Nós podemos trocar também todos os nossos hábitos e nós podemos também trocar todos os nossos resultados. Afinal de contas, nós somos donos dos nossos pensamentos e não eles são donos de nós. É verdade ou não é? Se eu tenho resultados ruins, eu posso governar estes pensamentos que produzem os meus resultados ruins. E governando os meus pensamentos, eu consigo governar as minhas emoções. Afinal de contas, minhas emoções são produtos dela, dos meus pensamentos, eu nem sabia. Mas, Clérison, eu sinto coisas que eu nem penso, porque você criou um padrão. Lembra que eu disse? Vamos voltar para cá? Lembra que eu disse? Você tem padrões. Da mesma forma que você tem padrões inconscientes, então você tem a caixa de crenças que está no seu consciente, que produz os seus pensamentos, você acaba criando também padrões de pensamentos e sentimentos. São estruturas. E essas estruturas possuem a mesma matéria-prima de todo o seu mundo interior. Se eu governar a fábrica disso, se eu governar este mundo acima, eu governo absolutamente tudo. É verdade ou não é? Se eu modificar os meus padrões inconscientes, se eu tiver domínio sobre o meu padrão inconsciente, eu tenho domínio sobre essas estruturas, sobre essas caixas, sobre estes sentimentos, sobre esses pressupostos. Então você formou caixas inconscientes, que são traumas, ensinamentos antigos, bloqueios, limitações, enfim, qualquer coisa que está no seu inconsciente. E agora o seu inconsciente consegue ser modificado tão somente por aquilo que é maior, aquilo que estiver acima do seu inconsciente. Não adianta você querer mudar a árvore, que são os seus padrões inconscientes. Seus padrões inconscientes são uma árvore. Vamos colocar aqui uma árvore. E os seus são árvores que produzem os frutos. E os frutos são o quê? Os frutos. Vou desenhar um fruto aqui. Os frutos são os seus padrões. Então, como é que eu vou modificar a árvore a partir do fruto? Imagina, eu tô tendo maçãs aqui. E aí não quero mais maçãs, eu quero limões. Eu preciso mudar a árvore. Eu preciso trocar a macieira por uma limoeira. Eu preciso mudar os padrões, que são aquilo que produz os meus motivos mentais. Pessoal, a inteligência espiritual é a inteligência maior que nós temos. Ela serve como equilíbrio entre o meu racional e o meu emocional. Pessoas que têm muita necessidade de validação, não sabem dizer não, estão a todo momento se associando a ambientes, estão a todo momento se associando a ideias, estão a todo momento se associando a condições externas, não têm mais a sua própria personalidade, se motivam por absolutamente tudo que vem na internet, que vem no mundo, gastam rios de dinheiro, têm um descontrole completo. Essas pessoas são escravas do seu padrão inconsciente. Essas pessoas conseguem modificar isso, desde que elas queiram. Mas não é possível eu modificar um padrão de comportamento a partir do próprio padrão de comportamento. Eu quero mudar o meu pensamento a partir do próprio pensamento. Ou seja, eu quero mudar a maçã a partir da própria maçã. Eu preciso ser um agente externo que não modifica a maçã, mas que modifica a macieira que está produzindo as maçãs. Eu não gosto do que eu estou pensando ou do que eu estou sentindo. Por quê? Porque eu não gosto dos resultados que eu estou tendo.
Portanto, não adianta eu pegar esta maçã e jogar fora e pegar outra. Por quê? Porque eu vou pegar da mesma árvore. É verdade ou não é? Eu só tenho dentro de mim um centro de produção de pensamentos e um centro de produção de emoções, que é este meu padrão inconsciente. Como que eu vou modificar ele? Sendo maior que ele. Então, se eu me identifico com os meus pensamentos, se eu sou os meus pensamentos, se eu sou a fruta, como é que eu vou modificar a fruta? Percebe? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entendermos que nós precisamos perder a identidade que nós temos com os nossos pensamentos. Nós não somos os nossos pensamentos. Nós somos aquele que pensa. E sendo aquele que pensa, nós conseguimos observar os nossos pensamentos e sermos a consciência que está acima, a inteligência que está acima. Então eu tenho uma inteligência maior do que os meus pensamentos. Eu tenho uma inteligência maior do que os meus padrões antigos. Eu tenho uma inteligência maior capaz de produzir a pele nova para a cura do meu interior ou para a simples manutenção, troca. Eu quero trocar de pensamentos e emoções. Eu não quero mais ter emoções e pensamentos negativos. Ou, se eu estou machucado, eu quero curar. Eu vou precisar acessar a minha inteligência maior. Eu vou precisar acessar o meu QS, a minha inteligência espiritual, que em nada tem a ver com aquilo que o nome pode sugerir ser espiritual, mas que vai tocar em assuntos que são dominados muitas vezes pela religião, porque, como eu disse, a psicóloga Dana Zohar, que primeiro publicou o material sobre inteligência espiritual, trouxe para nós as bases científicas. Isso não significa que agora nós descobrimos a inteligência espiritual. Não. Se não fosse inteligência espiritual, todos nós já estaríamos completamente loucos e doentes. Todos nós temos ela. De alguma forma nós temos, em maior ou menor grau. Mas o que nós precisamos é aumentar ela. E não só aumentar, fazer tudo o que nós fazemos a partir da inteligência espiritual, modificando a nossa identidade dos nossos pensamentos para a consciência que existe, para a inteligência que existe acima de todo pensamento. Então eu sou maior que a árvore que produz os meus pensamentos. Eu sou maior que o meu inconsciente. Tá bom? Pessoal, por que o programa tem demorado para sair vídeos? Tem demorado para sair? Porque eu luto com um problema de saúde. Eu faço este programa de forma 100% vocacionada, 100% para ajudar as pessoas. E o programa O Algoritmo é um programa que eu desenvolvi quando eu iniciei uma luta muito séria, né, dentro de uma dor crônica que eu sinto. Sinto uma dor 24 horas na minha coluna, fruto de algumas intervenções cirúrgicas que eu fiz e que acabaram culminando com uma dor crônica, que eu trato 24 horas. Então, por exemplo, eu não posso ficar muito tempo sentado. Essa posição que eu estou aqui já está me machucando. Então, para que eu possa trazer mais conteúdos, isso me exigiria fisicamente algo que eu não tenho para dar. Então, eu tenho feito muito poucas aparições e quando eu faço nesses workshops é para trazer para você o conhecimento que eu tenho a respeito da inteligência espiritual, porque ela me curou, me cura, me ajuda sempre. E desde que eu tive acesso aos primeiros conhecimentos sobre o poder do subconsciente, lá atrás, em 1996, isso começou a limpar todos os problemas graves que eu tinha internamente. Eu era uma pessoa com muitos bloqueios, com muitas limitações. Eu era uma pessoa extremamente traumatizada, vim de um lar de pessoas, de psicopatas, de um lar de pessoas que eram dominadas pelo ódio, pela raiva. Então, aquilo me trouxe impactos muito grandes na minha infância. E eu precisei superá-los. E disse, olha, depois que eu tiver a minha vida ganha, a minha condição de vida ganha, eu vou estudar o suficiente para poder ajudar em algum momento as pessoas que precisarem. Eu passei uma vida estudando, então, o poder do subconsciente, o poder todo inconsciente, a parte da filosofia, que é a parte do conhecimento dentro desse universo, para trazer o conhecimento que eu trago aqui. E, infelizmente ou felizmente, eu só pude trazê-lo depois que eu tive esse sério problema de saúde, então eu tenho uma restrição de saúde que me impede de trazer mais conteúdos ou de estar mais presente nas redes sociais. Grande parte
do conteúdo que eu trago já é fruto de bastante esforço, inclusive este workshop que está sendo desenvolvido aqui. Tá? Então eu tenho uma excelente notícia para dar para vocês no final desses 3 dias. Pessoal, é o seguinte, para encerrar hoje. Este conhecimento não é novo, esse conhecimento é muito antigo. Mas ele está mascarado, ele está distribuído em muitas religiões. Por quê? Porque antigamente uma pessoa com uma posse de uma energia negativa, o que é a posse de uma energia negativa? Pensa uma pessoa que começou a ficar possessa. Eu vou usar extremos aqui, tá, pessoal? Pensa, o que é uma pessoa possessa? Uma pessoa possessa é uma pessoa que tem uma energia, um pensamento negativo, e esse pensamento agora tomou conta dessa pessoa. Essa pessoa agora vive escrava desse pensamento. Ela não consegue mais governar ele. Se desprendeu completamente do centro. Ela perdeu o governo sobre os seus pensamentos. E agora essa pessoa vive no mundo da loucura. Então, a posse de uma energia mental é aquilo que nós chamamos de possessão. A possessão é uma energia, um pensamento que se desprendeu completamente. Agora essa pessoa não consegue mais recuperar a atenção para a vida. Ela está escrava daquele pensamento. Isso é uma possessão. Então, antigamente, quando uma pessoa tinha uma possessão, os conhecimentos da psicologia que nós temos hoje, os conhecimentos da neurociência que nós temos hoje, os conhecimentos do desenvolvimento pessoal, os conhecimentos, eles estavam todos concentrados na mão daqueles que poderiam resolver aquele problema. E que eram, via de regra, unicamente os religiosos. Né? Isso não exclui a atividade religiosa. Mas, inclusive, entenderemos que as religiões são expressões necessárias dessa inteligência, mas ela sempre ganhava uma conotação de ser um espírito imundo, de ser um demônio, de ser alguma coisa. E era só uma energia que se desprendeu do centro. E para que nós não sejamos governados pelos nossos pensamentos, como uma pessoa que acaba entrando numa possessão, nós precisamos recuperar o domínio sobre os nossos pensamentos. Porque uma hora ele se desprende do centro de quem nós somos. Então, prisões mentais, pensamentos acelerados, falta de governo sobre os nossos sentimentos, tudo isso advém de nós não termos uma inteligência espiritual forte. Os antigos diziam o seguinte, que nós temos que ter um espírito forte. O que é um espírito forte? O que é um espírito forte? Fala-se muito, por exemplo, nas artes marciais. Nas artes marciais, nós falamos que um guerreiro, de que um lutador tem que ter um espírito forte. Na polícia, nós temos que ter um espírito forte. O que é um espírito forte? O espírito forte é aquele que não deixa ser governado pelas ideias, pelas emoções. Então, para que eu tenha um espírito forte, eu preciso ser aquele que governa os meus pensamentos. Então, como que eu faço para ter um espírito forte? É a partir deste desenvolvimento, é a partir dessa noção que se desenvolve a inteligência espiritual. É a musculação do centro de quem eu sou. É a musculação do centro de quem eu sou. Pessoal, muito obrigado por hoje. É só. Só que se você perder a aula de amanhã, eu tenho uma notícia boa, como disse para vocês, eu vou dar ela amanhã, mas eu tenho uma notícia ruim. Tem uma notícia ruim. Se você não compartilhar este vídeo aqui, não curtir, não se inscrever, eu vou deixar este vídeo no privado, porque todos os vídeos que eu produzo, eles ficam algum tempo ativos e depois vão para o privado. Este vai direto para o privado. Pessoal, por favor, curtam e compartilhem este conteúdo. Eu faço com o maior amor, faço com o maior carinho, porque ele me curou em todos os momentos da minha vida. E com a publicação dos estudos sobre inteligência espiritual, eu resolvi abrir um programa para ajudar as pessoas. Tá? Então este programa aqui, que você está participando hoje, é um programa para te ajudar. E amanhã eu vou trazer muito mais referências, amanhã vai ser maior este conteúdo, tá bom? Por hoje, curta, compartilhe com alguém. Se você ainda não está inscrito nas minhas redes sociais, nos canais, se inscreva, ative as notificações, participe, gente, participe. Porque o desgaste para fazer isso aqui é por amor, eu faço por amor, por puro amor, por puro propósito. Acredito que se nós encontrarmos a origem do nosso propósito, todos nós seremos muito mais felizes e conseguiremos alcançar os nossos objetivos de vida, independente de quais sejam, tá bom? Coloquem na mente o seguinte, tudo que nós fazemos com gratidão
Deus retribui. O próprio Deus. Então, gratidão não é um obrigado. Gratidão é um estado de espírito, onde eu não sou mais subordinado à insatisfação, mas à gratidão. Por quê? Porque eu estou em união, comunhão com o universo. E o universo sabe das minhas necessidades. O próprio Cristo disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Que a vossa necessidade seja conhecida pelo Pai. Então, Ele sabe de todas as nossas necessidades, mas não recebemos porque muitas vezes somos insatisfeitos demais. Nos recusamos a sermos gratos. E o estado de gratidão é um estado da plenitude mais profunda que nós temos. Tá bom? Pessoal, está justificado então a ausência. Tá? Me perdoem. Tá? É o máximo que eu estou conseguindo fazer por conta das minhas limitações físicas. Tá? Não limitações mentais, mas minhas limitações físicas. Me obrigam a ser muito mais reduzidos nos workshops, até na presença das redes sociais. Eu tentei procurar pessoas que pudessem me ajudar, que pudessem somar neste projeto, entende? De forma mais próxima, né? Então, graças a uma equipe pequena por demanda que eu tenho, eu consigo dar continuidade, senão eu já tinha parado. E você que está me assistindo, você que está aqui comigo até agora, é o motivo de eu estar ainda falando sobre isso e propagando a mensagem do bem aqui, tá bom? A mensagem da cura. Você nasceu para ser vencedor, você nasceu para ser vencedora. E a única coisa que vai impedir isso de acontecer vai ser você não governar os seus padrões internos. Então, tudo que eu desejo é que você governe, tudo que eu desejo é que você alcance todas essas leis, que você seja uma pessoa próspera, seja uma pessoa plena, seja uma pessoa que atingiu o propósito interior. Seja uma pessoa que não dependa mais do meio e das validações externas para ser completo. Que você seja uma pessoa livre dos seus bloqueios, dos seus medos, das suas ansiedades e de tudo aquilo que te traz preocupações. Gratidão, em primeiro lugar.